Olá, seja bem-vindo a mais uma aula virtual. Nós estamos aí falando sobre o Império Brasileiro e dessa vez vamos falar um pouquinho sobre primeiro reinado. Você vem comigo? Então vamos lá. Então, o Império Brasileiro está dividido em três partes, como você pode ver aí, né? Você tem lá período imperial dividido em três partes, como falei, óbvio, né? Primeiro você tem o primeiro reinado, né? Que vai ali de 1822 a 1831. Depois você tem um período chamado período regencial, né, de 31 a 40, e de 40 até 1889, segundo reinado. Né? Hoje nós vamos ver aí o primeiro reinado. Então, o primeiro reinado ele vai ser a partir do momento que você tem a independência do Brasil. 1822, né, capitaneada por Dom Pedro I. Então a gente já falou um pouquinho a respeito disso, tem uma aula falando sobre isso aí, independência do Brasil, procura aí no canal, não é? Mas o que marcou esse período foi a centralização do poder na mão de Dom Pedro I. Então ele foi o primeiro imperador, ele foi colocado aqui, na época, pelo seu pai, Dom João VI, como príncipe regente, não é? Do Brasil ou do Reino Unido a Portugal, Brasil na condição de Reino Unido, e o rei, Dom João VI, ele volta para Portugal. Né? Devido aí a conflitos entre a coroa portuguesa e o reinado brasileiro, não é? Você tem a independência e Dom Pedro passa a ser aí o primeiro imperador do Brasil. O Brasil se torna um império e ele é o primeiro imperador. Então você tem ali a primeira Constituição brasileira. Essa Constituição vai trazer alguns problemas nessa gestão de Dom Pedro. Né? Então vamos dar uma analisada aqui, né, de alguns tópicos dessa primeira Constituição, a Constituição de 1824. Não é? Eu lembro que nós tivemos uma Constituição, aí, um projeto, digamos assim, de Constituição no ano anterior, 1823. Né? Essa Constituição ela tirava poderes de Dom Pedro. Né? Foi feita pelos deputados, né? Na primeira reunião, primeira Assembleia, e ele não gostou muito disso, ele anulou essa Constituição e fez outra para ele. Né? Por isso que aqui, logo no início, você vê assim, a Constituição vai ser outorgada, ou seja, imposta pelo imperador. Então não foi votada pelos deputados aqui no Brasil, no país que tinha acabado de nascer. Ela foi outorgada. Né? Então mantém alguns princípios do antigo projeto, como a noção de soberania, então país soberano. Né? O que ele quer dizer com o antigo projeto? O projeto que eu falei, né? 1823, né? A Constituição de 1823. A criação de uma nobreza de título, né? É por isso que você tem hoje aí no país alguns nomes, não é? De localidades, Barão de Mauá, por exemplo, né? Duque de Caxias, né? Faz menção a pessoas, né, dessa época aqui que receberam esses títulos de nobreza. Né? Você tem vários nomes aí referente a isso. Né? Barão de Iriri, né, aqui próximo à cidade que eu moro. Né? Por aí, em pé da tua cidade, se você pensar um pouquinho, você vai ter também algumas referências a esses títulos de nobreza. Né? Vem dessa Constituição aqui. Né? Senado vitalício, ou melhor, pulei um. Religião católica sendo a oficial. Veja bem, não se proibiu outras religiões, porém, religião oficial, religião católica. E as outras religiões, elas não poderiam manifestar publicamente, né, os seus ritos. Só um instantinho, deixa eu acertar aqui, a minha iluminação caiu. Meio que improvisado aqui. Bom, então a religião não poderia aí manifestar os seus ritos. A única religião que poderia ter templo, tudo certinho, era a religião católica. Né? Prosseguindo aqui, Senado vitalício, ou seja, se houvesse, havendo eleição para Senado, era uma vez só. Então, constituiu o Senado, só haveria a eleição para senador de novo, caso ele morresse. Então, morreu um senador, então abre eleições para senador, cujos membros eram escolhidos pelo imperador. Então, por que olha só, ele coloca aqui, Senado vitalício, então tem eleições para Senado, e
cujos membros eram escolhidos pelo senador, porque era uma lista, melhor, uma lista de 3 nomes, né, eleitos, e o senador, ou melhor, o imperador escolhia um daqueles 3, os outros 2 perdiam. Então, olha, quem são os 3 mais votados? Fulano, Ciclano e Bertano. Me dá os nomes aqui, eu quero fulano como senador. Aí os outros 2 perderam, independente de resultados de eleição, né? Então, o mais votado poderia ser tirado da lista. Voto indireto e censitário. Então, voto indireto, né? Você votava, havia uma primeira das eleições para você eleger os eleitores, né? Eu vou falar com mais propriedade disso em uma outra oportunidade, mas só para você entender isso. E esse grupo seleto de eleitores que iam votar para Senado e deputado. Então, havia uma primeira eleição, você forma um grupo, e esse grupo vai votar de novo para deputado, né? 2 fases, né? Censitário, porque essa separação era feita por renda, dinheiro. Então, das primeiras eleições só participava aquele que tinha determinada renda, se não me engano era R$200, né? Ele tinha uma renda anual de R$200, e o outro grupo, R$400. Né? Eram 2 grupos diferentes. O país foi dividido em províncias cujos presidentes eram nomeados pelo imperador. Então não havia voto, eleição para presidente de província, que era mais ou menos hoje aí o governador de estado. Não havia, era escolhido pelo imperador, né? E você vê que é bem centralizado, né? Quase que, né, um ditador ali, alguma coisa dessa natureza, né? Ele escolhia. Vargas também fez isso. Quando Vargas, lá na frente, ele vai ser aí ditador, né? No Estado Novo, ele escolhe os governantes, né? Prefeitos, governador, ele que escolhia esses governantes. Bom, prosseguindo aqui, o país foi dividido em províncias, né? Hoje são estados, naquela época eram províncias, cujos presidentes, já falei, né? Eram nomeados pelo imperador. Criação do Conselho de Estado. O Conselho de Estado era um grupo aí de personalidades, né? E esses conselheiros, eles ajudavam aí o imperador a tomar decisões, né? Normalmente eram políticos aí de nome, conceituados, já tinham passado por diversos cargos aí, políticos, deputados, já tinham sido aí eleitos em outras oportunidades, né? Eles faziam parte do Senado também, concorriam ao Senado. Normalmente, o nome que era escolhido para Conselho de Estado, ele logo depois ele entrava nas eleições para Senado, ficava com um senador vitalício. Às vezes o imperador tirava um senador vitalício e abria as eleições para ele vir compor, abrir eleições, uma vaga para senador, para que aquele senador pudesse vir compor o Conselho de Estado. Então ele ficava ali num rodízio, né, dentro da política do Estado, né? Pessoas de confiança do imperador. Normalmente esse Conselho de Estado, na primeira instância, com Dom Pedro, eram portugueses, né? Não eram brasileiros, eram portugueses, né, debaixo das asas ali de Dom Pedro, né? Poder moderador, isso aqui é a parte. O poder moderador, ele era o poder do imperador. O imperador, ele tinha 2 poderes na mão dele, era o executivo e o moderador. O executivo, porque ele era o executivo do país, né? Legislativo, judiciário e executivo, era dele, né? 3 poderes, como você conhece hoje. Porém, havia o poder moderador. Esse poder moderador, ele tinha uma gestão, ele tinha ali uma força sobre o Senado e a Câmara, deputados. Ele podia dissolver a Câmara. Não é? Se caso houvesse algum impasse, alguma situação de confronto, muito confronto dentro da Câmara de Deputados, o Senado é mais difícil, né? Porque ele escolhia o Senado, né? Mas a Câmara acontecia muito isso. Então ele poderia dissolver e marcar novas eleições. E isso deixava os deputados um pouco reticentes quanto a qualquer conflito, né, que gerasse grandes proporções. Então eles ficavam bem na deles. Por quê? O imperador poderia acabar com o Senado. Isso não era bom. Melhor, com a Câmara dos Deputados, isso não era bom. Ele poderia dissolver. Esse poder moderador dava o poder ao imperador de acabar. Olha, eu vou fechar a Câmara dos Deputados, né, vocês estão demitidos e eu vou fazer novas eleições.
deixava os caras bem no sapatinho, vamos colocar assim, né? Por isso que era centralizada. A característica dessa Constituição, centralização na mão do imperador. Né? Centralizava os poderes na mão do rei, do imperador. Foi? Então vamos prosseguir aqui, que tem mais coisa para a gente ver. Bom, tá aí, primeiro reinado, né, 1822 a 1831, né? E vamos ver o que aconteceu nesse período aí, né? Na mão do Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil. Bom, ele vai entrar numa guerra logo de início, né? A gente vai chamar de Confederação do Equador, né? Logo assim que ele assume. Por quê? Por causa dessa Constituição centralizada. Então lá os estados ali, né, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, principalmente Pernambuco, né, era bem politizado e não gostou dessa centralização na mão de Dom Pedro. Né? Eu lembro que antes da independência, essas regiões deviam obediência a Portugal. Então Portugal era quem ditava as regras nesses estados. Aqui é um estado de consideração econômica, eles tinham aí né, uma consideração econômica, uma força econômica. E por isso você tem um trânsito entre Portugal e esses estados muito constante. Quando você tem um trânsito de navio muito constante, essas pessoas aqui, elas têm contato com as ideias da Europa. E aí se politizam. Entendeu? O navio foi, o navio voltou, traz notícias da Europa, traz livros, traz acontecimentos europeus. Então essas pessoas começam, e muita gente vai estudar lá também. Se politizaram. E não aceitaram a centralização política de Dom Pedro no Rio de Janeiro. Falaram, por que eu tenho que me subordinar ao Rio de Janeiro? Ser uma província igual a gente aqui. Não, não aceito isso. Vamos fazer a nossa confederação. Confederação é o seguinte, eles querem independência agora do Brasil, não mais de Portugal, mas do Império Brasileiro. Vamos fazer aqui uma república nossa aqui, acabou, não quero mais. Entendeu? Então, Dom Pedro vai reagir a isso, né? Ele vai mandar ali as tropas para lá, vai punir essas pessoas, muita gente executada e vai acabar com a confederação, com essa confederação, com essa ideia de independência aí do Estado. Então esse é o primeiro problema que ele encontra, né? Essa confederação do Equador. Prossigamos então, né? Você tem aí também, está rolando, né? Nesse período aí, o reconhecimento da independência. Você gritar independência não é tão somente uma questão de sua independência acabou, você tem que ter o reconhecimento de outros países, principalmente para os países importantes, né? Isso aqui vem até antes dessa história que eu contei aí da Confederação do Equador, né? Mas é importante citar. Por quê? Porque, primeiro, que Portugal tem que reconhecer a independência. Por quê? O que você pensa? Por que Portugal tem que reconhecer? Porque, na verdade, Portugal é um centro econômico. Os outros países têm interesse em Portugal, vender, comprar, coisa e tal. E quando, por exemplo, a Inglaterra, se eu sou, né, o rei lá em inglês, se ele reconhece a independência do Brasil contra Portugal, contra o consenso de Portugal, Portugal falou, então eu vou fechar meu comércio para vocês reconheceram, vocês compraram a guerra do Brasil, vocês estão comprando aí o barulho do Brasil, então não vende mais aqui. Então, a Inglaterra não queria isso. Falou, não, vamos negociar. Os Estados Unidos, como não tinha nada a ver com Portugal, falou, eu reconheço, embora os Estados Unidos fique um pouco reticente em o Brasil se tornar um império, porque os Estados Unidos era uma república, mas mesmo assim reconhece. Falou, não, vamos reconhecer. Aí a Inglaterra negociou, entrou em acordo ali com Portugal, não é? Gerenciou ali uma paz, né? E um acordo. Nesse acordo, o Brasil pagou uma indenização a Portugal para poder ser independente. Pegou empréstimo com a Inglaterra. Ficou na mão da Inglaterra. Com isso, a Inglaterra falou o seguinte, tudo bem, eu vou emprestar mais, nós vamos renovar os acordos de 1810 em que eu tenho prioridade ao mercado brasileiro. Não joga para perder. A Inglaterra não jogava para perder. Então, assim foi feita aí essa independência, né? Esse reconhecimento internacional. Se os Estados Unidos reconheceu, e a Inglaterra, principalmente a Inglaterra, reconheceu, o Brasil independente. Acabou. Ninguém mais se mete aqui. Então vamos prosseguir, tá aí, né?
Um outro problema que vai surgir é no Cone Sul, né? Se você ver aí, está redondo aqui, né? Mas é só uma configuraçãozinha. Ali é o parte sul do Brasil. Você vem ali Rio Grande do Sul, tem ali a capital ali, Porto Alegre, da província, né? Do Rio Grande do Sul, e o Uruguai está ali. O Uruguai era do Brasil. Era uma região chamada Cisplatina, a província Cisplatina. E eles também querem independência. Eles queriam independência para se juntar com a Argentina e fazer ali um país só, né? Uma união, né? Uma confederação ali atrás. O Brasil entra em guerra de 1825 a 1828, uma guerra que desgasta muito o Brasil, que são recursos do Banco do Brasil. Isso vai falir o Banco do Brasil, daqui a pouco você vai ver isso. São soldados, são diversos recursos que manda para lá nessa guerra, né? Dom Pedro entra nessa guerra e a Inglaterra ela vai gerenciar, mais uma vez a Inglaterra vai ser aí o juiz dessa causa e não vai permitir que a Argentina se junte ao Uruguai e nem que o Brasil fique com o Uruguai como província. A Inglaterra vai colocar ali o Uruguai como independente, como uma república independente. Então isso vai surgir aí nessa época também, né? Isso desgastou mais ainda Dom Pedro. O pessoal avisando, rapaz, não entra nessa guerra, que loucura e tal. Ele entrou 3 anos de guerra, não é? E desgastou um país em formação. Ele poderia resolver isso de outra forma, né? Então vamos prosseguir, tá aí. Esse cara vai morrer, quem é esse cara? Esse cara é o pai de Dom Pedro I, Dom João VI. Ele está em Portugal, ele foi para Portugal, ele que deixou aqui Dom Pedro, filho dele, como príncipe regente. Não é? Dom Pedro fez a independência, só que Dom Pedro, ele tinha um olho lá em Portugal e outro cá. Ele estava com um pé lá em Portugal e um pé aqui. Ele tinha interesse na coroa portuguesa também. Parece loucura, né? O cara todo enrolado aqui e enrolado lá também. Ele era o herdeiro do trono. Só que quando ele se coloca como imperador aqui, ele abdica o trono português para sua filha mais velha, Maria da Glória. Né? Uma criança tal, estava aqui, foi para lá, com a corte, quando voltou para Portugal. E aí, o que vai acontecer? O irmão dele mais novo, Dom Miguel, né? Tá aqui, ó. A menina, né? Tá do lado de cá. Maria da Glória e o irmão dele. O irmão dele tinha pretensões no trono. Falou, não vou deixar para o menino. Dom Pedro, isso é uma coisa complexa, né? Essa questão do trono, né? Hereditário. Dom Pedro ele tinha abdicado para a filha. Ele é a linha sucessória. Tem que ser ele e os filhos dele. Só que o segundo não tinha o direito. E ele vai querer o trono, Dom Miguel. Falou, eu quero ser rei em Portugal. E aí ele tem aí uma pretensão de casar com a menina, a sobrinha dele, para poder herdar o trono. Ele pensa e Dom Pedro já falou, pô, cara, esse pilantra aí querendo para casar com a minha filha. Mas ele tinha essa pretensão. Até aí tudo bem. Só que, na verdade, ele nem espera isso acontecer. Dom Miguel, lá em Portugal, né, querendo o trono de Portugal, querendo tomar da menina, que é Maria da Glória, que é filha de Dom Pedro, que está aqui no Brasil, ele dá um golpe lá em Portugal. Eu tomei, agora eu sou... O cara morreu, o rei morreu. Eu sou o cara agora, eu sou o rei de Portugal. E aí, Dom Pedro aqui, ele já tinha entrado em 2 guerras. Ele já tinha entrado em 2 guerras. A conferência Confederação do Equador, a Guerra de Cisplatina. Ele já tinha feito um monte de besteiras. A esposa dele morreu porque ele tinha uma amante. Isso tudo é uma imagem do rei, queimando a imagem do rei, do imperador. O imperador não pode fazer isso. Ele tinha uma amante, a esposa dele morreu de desgosto, a Leopoldina, né? Ele tinha lá uma... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Essa daqui, ó. Essa aí é a Leopoldina, que você está olhando aí, né? Está vendo a foto da Leopoldina aí. Essa daqui, tá vendo Dom Pedro
e a Marquesa de Santos. Tem um nome esquisito ela aqui, eu olhei, mas nem lembro. Mas ele deu um título de nobreza a ela. Era a amante dele. Matou a esposa dele de desgosto. Isso repercutiu muito mal para ele. Isso começou a se queimar aqui no Brasil. Né? O Banco do Brasil, tá aí, ó, esse aí é o Banco do Brasil, tá vendo a imagenzinha aqui do Banco do Brasil, faliu na mão dele, ele faliu o Banco do Brasil. E detalhe, eu vou falar uma coisa interessante para você, hoje você tem um Banco do Brasil, tá aí, Banco do Brasil, você vê, você vai ali, tem o Banco do Brasil Nacional, o Banco Nacional do Estado. O Banco do Brasil reivindica a sua origem em 1808. Que data é essa? 1808 é a data da chegada da família real aqui. Eles fundam um banco chamado Banco do Brasil. Só que Dom Pedro I, o primeiro imperador, ele faliu o banco. Faliu. Em 1829 faliu esse banco. O Banco do Brasil vai ressurgir, se eu não me engano, 1853, por aí. É um outro Banco do Brasil. Sabe de onde vem os recursos para fundar esse banco? Está aí o Banco do Brasil. Você sabe de onde vem? O tráfico de escravos foi proibido pela Inglaterra. É 53, por aí, 54, não lembro direito, 1853. E esses caras que financiavam, que enriqueceram com o tráfico de escravos, tinham dinheiro. Falou, cara, a gente não pode mais pegar escravos lá na África. Vamos fazer o seguinte, vamos fundar um banco. Fundou um banco, de novo, Banco do Brasil. Adivinha com que dinheiro? Dinheiro do tráfico de escravos. Que enriqueceram com o tráfico de escravos e fundaram um banco. Então o Banco do Brasil que está aí não tem essa data de fundação que eles alegam ter, 1808. É nobre, né? Um rei fundou o banco, mas não foi um rei. Foi dinheiro do tráfico de escravos que fundou o banco. Você está aí, eu tenho literatura que fala sobre isso aí, né? Bom, vamos prosseguir. Ele fundou, Dom Pedro, ele faliu um banco, ele se enrolou com a amante, né? A esposa dele morreu por causa disso. Aí chega uma hora que ele fala, quer saber, cara? Chega de Brasil, eu vou embora daqui, não é? Tá aí, ó. Essa imagem que você vê aí, da abdicação de Dom Pedro. 1831, ele vai abdicar do trono, falou, eu não quero, eu vou para Portugal resolver os problemas lá. E ele abdicou aqui o reinado em prol do seu filho. Ele tinha um outro filho, né? Vai ser chamado de Dom Pedro também, Dom Pedro II. O garotinho tinha 5 anos de idade quando ele foi embora. Dom Pedro foi embora. E ele deixou aí o reinado para ele. E aí, como ele tinha 5 anos de idade, ele não podia reinar. Como você vai botar uma criança no trono de 5 anos de idade? Aí o que vai acontecer? Você vai ter que colocar regentes, pessoas regendo o Brasil, não é? Nesse período em que existe a impossibilidade do imperador, 5 anos, né, reinar. Esse período vai até 1140, não é? Muita coisa acontece nesse período, muita confusão também, não é? Muitas revoltas nesse período, até que em 1140, com 14 anos, Dom Pedro II, ele assume o trono, né? É decretada a maioridade dele, 14 anos, ele assume o trono aí do Brasil. Mas isso é uma outra história, depois nós conversamos sobre isso. No mais, você tem que saber que Dom Pedro teve aqui uma gestão, no mínimo, desastrosa. Tá ok? Fique com Deus, um abraço.